Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é Félix, eu sou de produto aqui na Milvos, muita gente já me conhece. Eu queria falar que a gente está fazendo esse webinar exclusivamente para os nossos clientes. A gente entende que essa ferramenta é extremamente útil, né, para facilitar a operação dos nossos clientes, por isso a gente está abordando novamente o chatbot do Milvos, né. Nessas últimas semanas a gente incluiu novas funcionalidades, por isso a gente também quer apresentar, e eu queria falar um pouco da dinâmica, tá, desse webinar, tá. Primeiro, pessoal, quem tiver alguma dúvida pode falar aí no chat, fazer as perguntas, os nossos profissionais estão aí de prontidão para responder. E quem assistir esse webinar, talvez numa outra oportunidade que não seja hoje, ele pode usar o suporte @milvos, né, para mandar suas dúvidas, tá? Então vamos lá? Primeira coisa, uma coisa bem legal é que eu trouxe o Felipe, da Bom Controle, para me ajudar nessa apresentação, por quê? Porque a gente fez um trabalho bem árduo lá na Bom Controle, a gente teve resultados fantásticos. Então a ideia de poder compartilhar esse case para vocês, eu acho que vai ser bem legal, porque vocês podem tirar alguns insights desse case, né? E a vantagem também é que, como é uma empresa nossa, não vai ter nenhum problema de a gente apresentar aqui, porque os resultados, né, essas informações não são, vamos falar, não são privadas, a gente tem controle sobre elas. Então, assim, pessoal, Felipe, se quiser se apresentar, fica à vontade. Pessoal, para quem não me conhece, então, eu estou à frente do time de atendimento aqui no Bom Controle e essa participação aqui é quase como um agradecimento ao Mills pelo tanto que o bot apoiou na nossa operação em diversos pontos que a gente vai falar aqui. Então, a ideia, Félix, é transformar numa conversa. Conforme você for mostrando, eu pego os exemplos aqui na produção, algo real, e vou mostrando para o pessoal. Um Legal. negócio legal aqui. Pessoal, só para fazer uma introdução, eu trouxe aqui um pouquinho do que é um chatbot, né, quais são os benefícios, os principais benefícios dele. Né? Nós não vamos ficar focados só nesses pontos, vamos falar de outros mais, mas só para ter uma ideia, né, qual a vantagem, né, para a gente ter noção do quão poderoso é. Então, hoje, com o chatbot, você tem um atendimento 24/7, ou seja, ele não para, você pode deixar ele ligado 24 horas por dia, dando resposta ou colhendo informações dos teus clientes ou dos teus futuros clientes. Isso significa redução de custos e a escalabilidade, né? Ou seja, não importa se vai atender 2 ou 100 clientes, o sistema suporta, ok? Essa é a grande vantagem. Automação de tarefas repetitivas, certo? Isso eu vou falar muito sobre base de conhecimento, a gente vai falar bastante sobre base de conhecimento, porque é lá que dá suporte para isso. Depois, a melhoria da experiência do cliente, essa melhoria é muito interessante, eu vou falar de duas coisas, a gente vai falar de melhoria e também da humanização. Parece estranho, mas faz muito sentido. Vários canais, então hoje o cliente escolhe qual canal que ele quer conversar, certo? E se você tem o mesmo chatbot, ele pode estar rodando em vários canais, como WhatsApp, Telegram e chat. Então isso é bem legal. Integração no HTTP Request, eu não vou querer me aprofundar aqui tecnicamente, mas isso quer dizer o quê? Que você pode se conectar com qualquer outro aplicativo, desde que este tenha suas APIs abertas. Uma vez que tem a API aberta, você consegue se conectar via HTTP Request. A gente vai mostrar isso também em alguns exemplos aqui. E no final, né, para todo mundo pode estar ficando assustado como é que isso tudo funciona, né, ele é no code, ou seja, a plataforma foi desenvolvida, certo, com drag and drop, ou seja, você puxa um elemento para a tela, você faz a pré-configuração, e o mais legal é que durante que você está fazendo a pré-configuração, você pode apertar visualizar e automaticamente você pode reproduzir ali um teste sem precisar fazer todo o processo, ou seja, na tela mesmo você consegue fazer os seus testes. Então, eu acho que esse é o principais pontos aqui, mas a gente vai abordar de outros, tá? Abordar outros pontos aqui. Deixa eu chamar aqui o próximo slide, que a gente vai começar a falar. Então, a gente falou lá, né, de base de conhecimento, né? Então, acho que é um ponto super importante, né? Muita gente já conhece a base de conhecimento do Milvos, e quando a gente foi lançar o chatbot, a gente entendeu que entregar as respostas da tua empresa para o chat GPT não era o melhor negócio, era extremamente arriscado. Então, a gente entendeu o seguinte, ou a gente tokeniza, né? Depois eu vou explicar um pouquinho o que é a tokenização da base de conhecimento, ou seja, as minhas respostas eu tenho controle sobre elas, ou seja, eu posso definir quais são as respostas, como elas vão funcionar, qual é o conteúdo que eu vou colocar, e conforme o chatbot vai fazendo o questionamento, ele vai buscar para a minha base. Hoje no Mil você pode configurar de duas formas, você pode abrir para o chat GPT, eu acho que ninguém faz isso, e outros podem falar assim, não, eu quero que use minha base de conhecimento. Felipe, você quer mostrar um pouquinho para a gente como você fez isso lá no Bom Controle? Quero e eu queria pegar daí também como esse ponto da base de conhecimento foi a nossa principal intenção de uso. A gente já trabalhava com a base de conhecimento para o time interno, eventualmente uma coisa ou outra era compartilhada ali com o cliente, mas nesse objetivo de divulgar conteúdo para o cliente, de por que não ele obter uma resposta rápido na hora sem precisar falar com ninguém, em qualquer horário, quantas vezes ele quiser. Esse era o principal objetivo. Tem uma série de coisas que a gente evoluiu daí,
Mas deixa eu até mostrar para quem não conhece, vou compartilhar minha tela aqui, Fênix. Eu vou Ok, fazer o seguinte, eu vou mostrar o chat do Bom Controle em produção e vou conversar com ele, até para ver uma pergunta ali sendo respondida que, de início no fluxo, diversos pontos já vão acontecer aqui. Tá, deixa eu colocar minha tela. ok, já estou vendo a tua tela, Felipe. Espera aí, boa. Então aqui eu estou com o chat aberto, eu vou acionar o suporte, que é onde ele está iniciando aqui o fluxo que está configurado. E no nosso fluxo, tudo isso vocês vão ver que é personalizável, tá? E, Félix, aí me lembra, eu mostro o fluxo para o pessoal também, para ver as caixinhas ali, como é fácil de mexer. Eu vou Legal. colocar meu nome, porque é algo que a gente definiu no nosso modelo de atendimento, que conhecendo a pessoa, conhecendo o e-mail com quem ele está falando comigo, eu posso já, de repente, fazer uma outra interação, referente a chamada, alguma coisa desse tipo. E durante o período de evolução aqui no Bom Controle, acho que a gente já está quase um ano com o bot rodando aqui, Félix, a gente mudou algumas formas de começar o atendimento, ora direto pela IA, ora não. No momento, a gente está dando a opção para o cliente. Se ele quer Sim. pedir algum contato, pedir alguma agenda, e depois eu entro mais, mas a gente já está até dividindo caminhos aqui por interesse e assunto, dentro da própria IA. Eu vou no caso simples aqui, fazer uma Isso até pergunta para para a IA. tentar Fala. argumentar um pouquinho aqui, pessoal. Imagina só que é 24%. Então, por exemplo, durante o horário comercial que está dentro do 1000, você tem essa condições de fazer essa condição dentro do teu dentro do workflow, ou seja, ele mostra desse jeito. Mas talvez depois das 18 horas, que é o horário comercial, já pode apresentar uma outra pergunta Não aqui. dar a opção de falar com o técnico, Não por dá hora exemplo, para para falar ele não assim, ó, aguardar na faça a fila. pergunta para a IA e ela vai responder, entendeu? Então, assim, é altamente configurável, tá? Então é muito importante a gente estar falando desse assunto, porque às vezes você pode ter situações distintas, horários distintos, final de semana, etc. Isso é muito interessante. Felipe, fica à vontade. Vou fazer uma pergunta aqui para ele. Eu perguntei aqui como integrar com o Banco Itaú, algo dentro do nosso universo aqui de RP, recursos, integrações que o Bom Controle tem. Nesse momento, o que, que ele vai fazer, né, enquanto vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Ele vai tanto ler a nossa base de conhecimento, acumular algumas prováveis respostas da nossa base de conhecimento, e antes de entregar para o cliente aqui em tela, ele vai humanizar ela no chat GPT como uma instrução. Legal. Alguns aqui acho que podem até estar pensando, pô, mas que texto grande. Isso você pode escolher, foi algo bem legal aqui também, tá? E pessoalmente, o meu primeiro comentário foi, nossa, que coisa grande, ninguém vai ler esse comentário aqui. Tá? E a gente trabalhou por algumas semanas, importante é sempre testar, né? Com textos curtos de resposta e a gente percebeu que a resposta ficava rasa. Então, dependendo do conteúdo que você estiver trabalhando como atendimento, em nosso caso é suporte a funcionalidades de sistema, é muito mais importante para mim explicar um caminho completo onde o cliente consiga seguir do que uma simples resposta rápida. Então, acho que isso tem que ser avaliado para cada tipo de atendimento que você vai fazer, né? Por que você fez uma situação aqui? Ó, a gente fez uma pergunta e ficou claro para ele que era uma pergunta. Agora faz uma situação que não fique claro que é uma pergunta, só para vocês entenderem o que ele vai fazer. Isso foi um ponto também bem forte que a gente melhorou, que no começo, usuário às vezes, pessoal, não sabe fazer uma pergunta. Então, hoje a gente usa o chat GPT para ele mesmo, certo? Ele reformular a pergunta para a gente. Tá? Eu vou fazer o mesmo caso. Só ver se ele não vai pegar pelo contexto, né? É, Integração Itaú. Enquanto ele pesquisa aqui, eu vou falar o seguinte: por que, que a gente chegou nesse ponto de validar a pergunta? Logo quando a gente colocou o chat no ar, chegou aqui já, a gente tinha 8% de efetividade nas respostas. Porque desde o início, como vocês viram aqui em cima, se conseguir lhe ajudar, a gente já teve essa ideia de colocar o sim ou não para poder metrificar a resposta. De início a gente começou dessa forma já, tá? E 8%. E quando a gente teve um esforço grande de alimentar a base de conhecimento, além do que a gente já tinha, para 8% de efetividade foi para ficar chateado, era muito baixo. Né? Era bom, mas era muito baixo. Então, o que, que a gente percebeu? A gente começou a ler as respostas, eventualmente, para criar novos conteúdos. Né? Você fala, pô, então eu vou alimentar minha base de conhecimento de acordo com os nãos. Só que a gente percebeu que se a gente escrevesse humanamente mesmo a pergunta de uma outra forma, existia o conteúdo na base. Então, de fazer isso daqui, de ler a pergunta do usuário, que ele colocou ali, integração Itaú, eu mando para o chat GPT falando, se é uma pergunta, pode pesquisar na minha base, se não for, reformule.
e ele trouxe uma sugestão aqui dentro do contexto RP ainda. Com isso, a gente pulou de 8 para 17% de efetividade nas respostas, sem revisar conteúdo, só de reformatar ou reformular a pergunta do usuário. Aqui eu cliquei que sim, ele usou a pergunta do ChatGPT para pesquisar. Se eu clicasse que não, não é aquilo, né? Como se a sugestão do GPT não tivesse servido, ele ia falar: tudo bem, então tente você me perguntar de uma outra forma. E entraria no mesmo fluxo. Enquanto aquilo não fosse uma pergunta válida, não rodaria a pesquisa dentro da base. Isso foi extremamente positivo. Só para dar um overview, acho que o pessoal já conhece, né? Mas a base de conhecimento do Mills acho que não tem novidade, né? Mas para quem não conhece, eu queria só mostrar rapidinho a Tem ela base, aqui também, tem. só para o pessoal ver. Acho que todo mundo conhece, mas é importante dar uma. Tá vendo É aqui, ó? bem simples, tá, pessoal? Então tem uma árvore aqui de conteúdos que a gente já tinha, a gente acrescentou, evidentemente, para esse uso mais forte aqui com o cliente direto no bot. E o que você tem aqui é um simples texto, tá? Onde vai ter a instrução referente àquele tópico, aquela dúvida, aquele assunto, aquele processo, porque eu tô aqui muito falando de suporte a sistema, a gente está falando de um bot para atendimento. Poderia ser um processo, uma instrução de compra de passagem aérea, um serviço de concierge, qualquer coisa que envolva atendimento Qualquer coisa. empresa-cliente, até interno, por Só que para não? fazer um teste, Felipe, queria para a gente uma base de teste. Fala assim: o nosso webinar é no dia 26/3, né? O webinar do chatbot. Queria um textinho para a gente fazer uma pergunta lá para a gente ver. Então, olha como é simples, pessoal. Você bota qualquer assunto aqui, né? Não tem limites, né? Vou botar aqui o webinar. O tokenizar, quer falar sobre o tokenizar enquanto eu vou preenchendo aqui, Félix? Ó. Tokenizar, na verdade, você está falando para o sistema que esse assunto deve ir para o chatbot. Tem assunto que você não quer que seja tokenizado, uma coisa interna, não quero. Então, uma vez que você falou que é tokenizar, esse cara faz parte, tá? Em miúdos é isso, tá, pessoal? E também o não quero entrar tecnicamente, mas já entrando um pouquinho, a questão do tokenizar também economiza os tokens, né? O que ele faz? Ele pega a tua pergunta, tokeniza, e pega todos os assuntos que estão tokenizados e vê quais são os assuntos que podem responder a tua pergunta. Ele separa, aí sim que ele vai submeter para uma resposta. Então a quantidade de tokens diminui muito. Se você tivesse toda hora que acessar todas as bases, você teria um grande problema, certo? E custaria mais caro. O que você colocou ali, Felipe, eu acabei não Eu acabei botou. cadastrando aqui, o nosso webinar é dia 27/3, tá? Criei Ok. uma instrução aqui, vou perguntar para ele, ele me tem um fluxo aqui para poder perguntar novamente. Quando é o nosso webinar? E já vou fazer em formato de pergunta para encurtar o fluxo aqui para vocês. Vamos ver se ele vai encontrar aqui o texto. Nosso webinar sobre BPO financeiro, e aqui ele juntou com outros conteúdos aqui que tinham na base do Bom Controle, falou sobre 27/3, se quiser saber mais, tá? E acabou pegando um vídeo de conteúdo de um material que a gente também estava divulgando, tá? Isso serve para vocês verem o que como positivo, pessoal. Ele combina as respostas. Então, não vai ser um texto só que vocês vão colocar que vão dar instrução para aquele cliente. O lado bom disso é que você não precisa se preocupar em cercar todos os casos. Como a gente vai juntar, não sei agora se são 4, 5 conteúdos ali, é uma meia dúzia que vai subir para o GPT para ele reformular a resposta com aquela base, isso vai dar uma amplitude maior no conteúdo que ele vai entregar ali para o teu cliente. Tá? O mais importante é que ele é em tempo real, pessoal. Você apertou o botão, assim, você botou o conteúdo. Então, assim, os conteúdos podem entrar de qualquer forma. Hoje, o que acontece? Ele não vai aceitar um PDF como conteúdo. Mas o que você pode fazer? Você dá um copy no PDF e cola na Joga. página. A gente faz o tempo todo isso. Cola o PDF, cola na página, vai na planilha de texto, copia. E Esses uma dias eu achei grande que... facilidade, como vai ser tokenizado, você não precisa se preocupar com formatação do texto que você vai colocar ali. Exatamente. Precisa estar o texto. Esse é o Tentar o suficiente. extremo, somente isso. Até uma pergunta, a gente pergunta aqui para o ChatGPT, por exemplo, a gente tinha uma Excel, a gente copiou e colou aqui de quais cidades o Bom Controle emitia nota fiscal. A gente copiou, colou aqui, e automaticamente quando o cliente pergunta, ele responde. Um outro ponto bem importante aqui pelo chatbot, tá, pessoal, que é uma coisa que a gente tem usado com muita frequência, tem apoiado muito, para a empresa inteira, né? Principalmente na questão comercial da coisa, tá? Então a gente bota um novo cara no comercial, um novo vendedor, e o que acontece? Ele tem dificuldade, né? Ele está conversando com o cliente, ele tem dificuldade. Então o que eles fazem? Eles abrem, tá? Isso é muito interessante. Eles abrem aqui no ChatGPT, às vezes o cliente faz alguma pergunta, ele faz a pergunta aqui, o ChatGPT responde, ele copia e cola no WhatsApp, se a pergunta for via WhatsApp, certo? Então isso também ajuda muito na questão de treinamento.
Às vezes o cara entrou novo, não sabe se faz isso. Isso a gente faz muito aqui, tá? Como eu falei para vocês, cidades que vão contra o limite nota fiscal, bancos que nós atendemos, E até para o dia a dia, né? A gente está falando de um sistema grande, às vezes tem uma integração que é menos utilizada. exato. Então, antes de pesquisar em qualquer texto ou na própria base de conhecimento que está ali, o próprio time vem e pesquisa dentro do bot. E até a gente estimula os novos aqui no Bom Controle, como o Félix falou, ele está sendo treinado, fazendo as validações, seja um vendedor que está ensaiando uma demonstração, ou mesmo ao vivo com o cliente. Ele pode abrir uma outra tela e fazer a pergunta enquanto ele Se está em uma conversa, entendeu? não Essa é a conhece, né? liberdade. Desculpa, Felipe, mas eu acho que todo mundo conhece que lá dentro, quando você tokeniza, ele não vale só para o chatbot. A gente está falando de chatbot aqui. Mas se você for lá no comentário e fazer uma pergunta pro comentário dentro do ticket, ele vai também responder. Então, na verdade, hoje a base de conhecimento está distribuída em todo o sistema e você pode fazer o questionamento em qualquer lugar. Inclusive, até hoje, quando você está atendendo o cliente, né, do lado você já pode fazer questionamentos ali, dentro do WhatsApp do sistema em Na tempo real, própria janela de chat na ali, né? própria janela de chat. Você tem aí a janela para abrir, Felipe, ou fica difícil? Acho que eu não tenho nenhuma conversa aqui com alguém, Félix, aberta no meu Então, nome. Deixa eu ver. vamos para o próximo aqui. É, eu não vou ter nenhuma aqui. Tá. Pessoal, aí, falando de vários canais, né? Se puder compartilhar minha tela, Felipe, por Tô favor. colocando lá de volta. Ok. Então, a gente falou aqui de vários canais, certo? Então, quais são os canais que vão estar habilitados, né? Que já estão habilitados o WhatsApp, o chat e o Telegram, certo? E para novidade de vocês aqui, em breve, né? Ou seja, nós estamos em desenvolvimento, muito provável seja entregue agora o segundo semestre do ano, vai entregar o Messenger, que é o Facebook, e o Instagram, seriam as conversas, né? Da Meta, ok? Vai estar integrado no sistema. Fluxo é igual, ou seja, se eu já fiz um chatbot, quando tiver lançado, você vai falar assim, olha, quando entrar pela meta, vai entrar no mesmo fluxo ou não, você decide, isso é muito legal. Quando você configura, você fala em qual fila, seria até interessante mostrar isso, Felipe. Então, você pode ter uma fila que vai entrar no chatbot, você pode ter outra fila que não vai entrar no chatbot, então tem muita liberdade aí. Ah, eu só quero um chatbot que atenda quando é chat, quando for WhatsApp eu não quero, ou posso ter um para o WhatsApp, um para o chat. Então, assim, a quantidade de possibilidades é imensa, porque a pré-configuração é muito alta. E até Não é? falar, como você comentou de te ajudar até na propaganda aqui, Félix, que é o que a gente já está montando no Bom Controle também. Pô, por que eu colocaria o bot no meu Instagram se o meu cliente não tá lá? Eu tenho muito contato novo no cliente. Porque podem ser dúvidas referente ao serviço que você presta, ao produto que você vende, como você também pode, e eu até mostro isso, a gente está validando isso aqui no Bom Controle como empresa, a criação de um lead no teu CRM a partir do bot. Isso eu tenho, tá? Só não me deixe esquecer de mostrar, felizmente tem aqui também. Aqui eu acho que agora a gente vai falar um pouco da HTTP Request, né? Então a gente falou aqui, então hoje a integração são todas, e até botei aqui o Zapier, para quem já conhece, o Zapier está conectado com talvez mais de 1000 aplicativos no mundo. Então, se você conecta, hoje já é possível conectar no Zapier e outros, né? Aqui eu botei como Google, isso aqui são conexões diretas, tá, pessoal? Não é nem HTTP Request. O Zapier, Eleve Labs, ChatGPT, Google Analytics, envio de e-mail, conexão de planilha do Google, isso já está conectado direto, ou seja, você não precisa nem chamar uma API, nada, você chama só o objeto, o container da aplicação. É até interessante mostrar agora, a gente já falou bastante coisa, mas a gente não mostrou ainda, talvez muita gente conheça, outros não. A carinha do Mas fluxo também, né, Félix? do fluxo, exato. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ok. Pessoal, só queria que se pudesse dar um zoom para mim, Felipe, ali mais na área do Milvus, então são os componentes nossos, né? Então, olha lá. Você pode criar um ticket que já tem um componente próprio, se você puder direcionar ali, Felipe, só para posicionar ali para o pessoal ver onde que é. Então, tô aí, o Felipe está com o mouse ali em cima. Então, você pode criar, é só pegar esse objeto e trazer para dentro do processo, tá, pessoal? Então, já está pronto, já está, é só jogar dentro, entra no fluxo, é criar um ticket, base por tags, eu quero artigos por ID, clientes por documento, eu quero consultar um CNPJ de um cliente, já está pronto, cliente pelo e-mail, eu quero consultar um cliente por e-mail, um contato por e-mail, eu quero falar com o atendente, ou seja, já é um objeto que você só liga e fala assim, eu quero, já vai direto com o atendente, ok? É um fechar chat, ou seja, o cara acabou a conversa, eu quero fechar o chat, ele fecha o chat e perguntar para a IA, né, na verdade, né? Quando você pergunta para a IA aqui, dentro do Milvus, aí já entra a questão da base de conhecimento.
Agora, ali embaixo, se vocês voltarem, se baixar um pouquinho, daí são os objetos que já são genéricos, que a gente chama, né? Desce um pouquinho, por favor. Então, a gente está falando com o que ele conecta. O Sheets, Analytics, HTTPS, que a gente falou agora, certo? E-mails, Zapier, Make, Pub e outros mais, OpenAI, Pixel Dual, o próprio Pixel, Mistral. Então, Eleven, que eu falei para vocês. Então, tem vários outros que já estão prontos. E a gente vai cada vez mais criar novos componentes, certo? E vai colocar aqui. Mas a gente também criou os próprios nossos, e cada vez a gente vai criar mais nossos também, para facilitar mais ainda o nosso fluxo aqui, né? Para criar a criação do fluxo aqui dentro do sistema. E vale aqui, eu vou até dar um zoom out aqui no nosso fluxo, não assustem, mas o tamanho eu quero colocar a quantidade de possibilidades e de variações que nós fizemos aqui no Bom Controle. Logicamente, isso não nasceu em um dia, né? As variações, as possibilidades foram crescendo conforme a necessidade, mas você, de forma alguma, principalmente por ter o HTTP Request, não está limitado aos conectores, às integrações que estão aqui, tá? Eu vou dar um exemplo que não está aqui, Félix, pelo nosso fluxo. A gente consegue, no meio de uma conversa, eu tenho uma opção aqui, ó, para eu falar que o meu atendente que ele quer receber uma ligação para o meu cliente. E olha só o que vai acontecer. Quando eu clicar em receber uma ligação, tem uma outra plataforma de mercado também, o Calendly, que eu tenho a opção de publicar agenda. Eu estou mostrando aqui dentro do bot a opção dele selecionar horário, escolher data e fazer um agendamento. E isso vocês não viram ali nos componentes do Milvus. Porque o Milvus não me ajudou? Não, ele tem como também incorporar sites aqui dentro. Além daqueles conectores prontos, como o Zapier e tudo mais. Então, o que eu queria dizer é que vale explorar os componentes ali. E vale explorar também, eu vou voltar para lá, os componentes genéricos, como eu incorporar um site, ou mesmo o Zapier e o HTTP Request, que dá para integrar com qualquer empresa que ofereça um canal de integração. Então, as possibilidades se abrem de uma forma muito grande para o que você pode fazer aqui. Inclusive, né, só para deixar mais claro, com os formulários do próprio Milvus. Então, você pode criar formulários dentro do Milvus e deixar ele lá dentro do teu chat. Ou seja, um exemplo, né, que acontece em empresas, o cara tem lá vários formulários de RH, solicitação de computador, etc. O cara às vezes resolve tudo no chat. O cara vai lá, entra, eu quero, o que você quer? Eu quero abrir, eu quero um computador novo. Abre, o cara fala qual o computador, quais as marcas, as informações que precisa, que já tem um formulário próprio para computador. Abre-se um ticket dentro do Milvus e a pessoa faz a compra do computador, por exemplo. Então é bem interessante que, assim, o céu é o limite, realmente, entendeu? Não tem, a gente tem fluxo de todo que é tipo, desde para o RH, até a gente fez um aqui, eu acho que o Bom Controle usa a questão do boleto também, né, Felipe? Eu não lembro se vocês chegaram nesse ponto. A gente está para colocar em produção, a gente está validando, foi até uma encomenda que a gente fez com o time de CS da Mills, tá? Legal. Como sistema ERP, as APIs estão no site, estão públicas, qualquer um pode usar e consumir as APIs do Bom Controle. Como a maioria dos sites que vocês vão encontrar está ali no rodapé do site. E a gente pediu para o pessoal do Mills fazer exatamente isso. Eu tenho um outro fluxo aqui que é onde a gente está homologando ele. Eu vou iniciar uma outra conversa aqui. Deixa eu só pegar uma informação importante. Então aqui eu fui pegar um cadastro para mostrar para vocês, pessoal. Vou iniciar uma nova conversa aqui no fluxo. E é um fluxo que a gente fez de uma forma muito mais resumida para testar o que a gente queria, que era criar um novo lead no CRM e consultar fatura, esse tipo de coisa. Dá até para você renegociar por aqui, dentro dos pontos de integração que o Bom Controle oferece. Tá? Para mostrar para vocês, não sei se alguém que está aqui também já é cliente do Bom Controle, já conhece. Eu estou utilizando um CNPJ de um cliente que tem uma fatura aqui em aberto e para vocês verem aqui, ele tem um boleto gerado, por exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, só ele mostrar o boleto aqui para vocês verem. Tá aqui, tá dentro do Bom Controle, boleto gerado. Eu vou iniciar a conversa falando que eu já sou um cliente. E vocês podem reparar pelo layout, eu estou dentro do chat aqui do Milvus. Ele está me pedindo o CNPJ. E eu poderia iniciar a conversa de outra forma e tudo mais. Aqui está bem direto para esse teste que a gente estava validando esse processo. Ele fez, então, uma busca no Bom Controle. Mencionou que encontrou a empresa, senão ele seguiria para um outro fluxo de não encontrei o cadastro, me informe ao CNPJ, algo do tipo. E as opções que eu tenho aqui, se eu quero receber a fatura por e-mail ou se eu quero falar para o financeiro.
O que é importante aqui, até por segurança, era inclusive essa nossa encomenda de fluxo para o pessoal do Milvus. Eu não queria mostrar o boleto aqui no chat. Eu queria que o e-mail fosse encaminhado, estou aqui com a tela de cadastro de cliente aberto, para o e-mail que estivesse cadastrado dentro do cadastro do meu cliente no Bom Controle, ou seja, ele já fosse conhecido. Eu não precisasse depender do usuário me informar aquele e-mail, porque eu não sei necessariamente quem está do outro lado se é real. Então eu vou falar que eu quero receber a fatura por e-mail. Ele vai então buscar esse boleto no Bom Controle, esse mesmo que eu mostrei para vocês. E no meu e-mail, abri uma caixa de e-mail aqui de exemplo, vamos ver se ele já chegou. Então eu estou aqui numa caixa de e-mail de teste, ele me mandou um e-mail simples com a URL para eu visualizar ali o boleto. Eu poderia ter trabalhado melhor esse layout, o HTML e tudo mais. E até para mostrar uma outra possibilidade que não era o nosso desejo, mas estava aqui até como conferência. Quando eu clico aqui ver o boleto, do mesmo jeito que eu mostrei que dava para ver o Calendly para agendar, eu estou vendo o boleto direto na tela e por ser um PDF, o chat me dá a opção de baixar e do que for. Nesse exemplo, eu estou consultando então uma API e mostrando um boleto. Por que não você consultar qualquer API que você tenha de um outro sistema e mostrar um documento para o cliente, uma segunda versão de contrato? Eu acho que a possibilidade vai longe aqui. É verdade. Só quero fazer um disclaimer aqui. Eu desaconselho profundamente que você coloque o PDF Com aqui na tela, certeza. tá, pessoal? Com Porque às vezes certeza. o pessoal entra, bota um CNPJ qualquer e acaba aparecendo um PDF, daí eles manipulam o PDF, mandam com o cliente com outro código de barra e ele pode estar pagando, né? Pode participar de um golpe, né? Ou seja, acaba caindo no golpe, né? Que é muito simples, né? O cliente acaba vendo, às vezes no teu site tem os teus clientes, ele olha um cliente lá, vai lá, clica aqui, vê. Então a gente desaconselha fortemente para que você não faça isso. A ideia que o Felipe mostrou anteriormente, tanto é que a gente aconselhou ele, falou, olha, não é legal, e a gente fez diferente, ou seja, ele entra, o sistema olha qual é o e-mail do cliente, está cadastrado no cliente, lá como sendo o padrão do financeiro, e dispara o link, o cliente recebe no e-mail dele, não recebe o PDF, que é outra coisa importante, tá, pessoal? Às vezes não vale a pena anexar o PDF também, que pode ter um problema de falsificação. Aí ele clica e vai direto para o nosso site, ele vê lá o boleto dentro do nosso domínio. Então, é assim que a gente aconselha, mas, pessoal, é só se você acha que tudo bem colocar aqui, não é eu que vou proibir vocês, mas a gente E, aconselha não e fazer. já para dar ideia aqui para todo mundo, qual que é a nossa intenção de uso? Talvez ter um caminho para colocar o CNPJ e consultar o boleto? Sim, a gente sempre gosta de dar a opção. Mas muito provavelmente, no Bom Controle, o que a gente vai fazer é, conhecendo a empresa, quando ele coloca os dados dele ali, se ele estiver inadimplente, se eu ver que está em aberto, ou seja, eu vou consultar e não vou falar nada no bot, se eu ver que há necessidade, eu falo, olha, eu também encontrei um boleto. Você quer consultar, você quer aproveitar para baixar essa segunda via, fazer algo mais inteligente do que depender só dele me pedir. Ter a opção dele pedir com certeza, mas a Sim, nossa ideia é consultar independente dele pedir, esse tipo de coisa. Tá. isso é muito legal, pessoal. Então, E acho ficar que realmente vale a parecido, pena. pessoal, com um recurso, a gente tirou essa ideia do próprio Milvus, tá? Porque lá no portal de atendimento você já pode decidir alertar o cliente ou impedir um atendimento se ele estiver inadimplente. Então, aqui no bot integrado com o Bom Controle, eu posso fazer a mesma coisa, inclusive já menciono que disparei o boleto por e-mail. Talvez eu possa fazer isso até sem ele pedir, inclusive, só dele falar Exatamente. comigo. Tá? Assim, pessoal, a gente vai, vocês têm as necessidades de vocês, a gente tem a nossa, então você vê que as opções são muitas, né? Realmente é entender, e assim, só para fortalecer um pouquinho o que o Felipe falou, assim, a questão do teste, não pensa no ótimo, pensa no simples. Ah, funcionou, está funcionando, agora o que a gente pode melhorar? Olha o resultado que está dando, vou melhorar um pouquinho, melhorar, apertar mais um parafuso, e assim você vai conseguindo fazer, e no final, aumentando o teu percentual de atendimento e dando maior conforto para o cliente, ou seja, às vezes ele está às 10 da noite, ele pode pegar um boleto, ele não precisaria, teoricamente, esperar um boleto, por isso que a gente fala muito no 24/7. Hoje, quase ninguém tem esse atendimento 24/7, mas com o bot você começa a fornecer para o cliente uma possibilidade de ele resolver os problemas dele fora do expediente. Ok? Pessoal, vamos só agilizar aqui para a gente não deixar isso muito longo. A gente já falou do no-code, né? Eu quero dar mais uma repassadinha. Felipe, se pudesse dar algum exemplo para a gente ali. Falamos já testando o fluxo em tempo real, né? Já falou que você pode testar o fluxo em tempo real. Assim, a gente fala muito, pessoal, que você mesmo pode fazer, mas não quer dizer que você precise fazer. A gente tem todo um serviço que vai apoiar você, ou seja, você pode pensar no teu fluxo, ou pensar num fluxo assim, 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 assado. O nosso pessoal está altamente treinado, já passaram por vários fluxos, eles podem sugerir umas outras opções para vocês, e
caso vocês fechem ali, a gente pode fazer o fluxo para vocês também, ou apoiar no desenvolvimento do fluxo, tá? Vocês não vão estar desamparados, não vão estar sozinhos, a gente tem como ajudar vocês nesse ponto aí. Ok? Tem um exemplo, Félix, que eu acho que eu gostaria de dar nesse sentido, que foi aquela validação que a gente fez relacionada à pergunta do próprio cliente. Pô, será que é uma pergunta? Será que não é? O chat GPT vai e volta? Como é que funciona isso? É caixinha? Como é que é? Tá? Isso, deixa eu compartilhar a tela, eu gostaria de mostrar, porque foi bem simples de fazer, bem simples de verdade. Então, até falando um pouquinho mais aí, se tiver alguém que não conheça ainda, não tenha visto vídeos, outros webinars do Milvus ali sobre o workflow, ele sempre trabalha com caixinhas, esses bloquinhos que a gente está vendo. A linha aqui, como eu estou selecionando de azul, você literalmente clica e Se você arrasta. puder dar um zoom, acho que fica melhor para o pessoal. Consigo, Talvez vamos um... ver se melhora aqui e vou aumentar um pouquinho para o pessoal poder olhar. Aí. Melhor. Um pouquinho mais daria, mas acho que vai ficar muito ruim de mostrar daí, né? Não tem problema. Essas linhas aqui, então, você vai literalmente ligar uma caixinha na outra, entrada e saída. Que informação? Primeiro eu pergunto o nome, com o nome eu faço alguma operação, tá? Então, o que a gente fez, se vocês olharem em caixinha, ele representa exatamente a regra que eu falei ali sobre o GPT. E até que tem uma regra a mais aqui que eu vi que eu não tinha falado. Inclusive, vou entregar uma parte do atendimento aqui do Bom Controle. Quando é feita uma pergunta, eu levo ela até o GPT. A pergunta que o cliente fez, exemplo, como eu escrevi lá, integração Itaú. Existe, então, uma integração do Milvus com a OpenAI, que é esse bloquinho que vocês estão vendo aqui com a logo, inclusive, da OpenAI. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi uma pergunta para o GPT, onde eu mando como uma variável ali o texto que foi digitado pelo cliente e eu falo, sabendo que esse é um atendimento em um RP, onde dúvidas de atendimento serão respondidas, este texto parece uma pergunta? Me responda apenas sim ou não, sem acrescentar nada. Por exemplo, que aí com sim ou não, aqui embaixo eu consigo definir se eu vou fazer alguma coisa com isso, se eu vou para outro fluxo, o que, que eu vou fazer. Tá? O que, que é importante aqui nesse tipo de teste, que a gente sempre fale, teste bastante. Eu peguei antes respostas de clientes, abri o chat GPT direto fora do fluxo, testei qual era a melhor forma de falar com ele, e então perguntei o sim ou não. Uma outra coisa que está aqui na tela também que a gente faz para entender quando o cliente está conversando, se no lugar de fazer uma pergunta ele falar eu quero falar com Felipe, quero falar com Maria, quero falar com José, eu também estou validando da mesma forma se é uma pergunta, eu valido se parece que ele está solicitando atendimento. E ao invés de responder ou insistir, isso também é uma decisão de empresa e de fluxo, eu decido por transferir ele para um atendente, porque ele é um cliente que está querendo passar ali pelo bot. É um fluxo que a gente decidiu que teria. Tá? Então, não só para responder pergunta, você pode também pedir para a própria IA, para o GPT, decidir o que você vai fazer com aquele cliente. Entender contexto, entender cenário e quais são as dificuldades dele. É legal. Pessoal, assim, estamos só dando um overview, né? Tem muita coisa para mostrar, então eu acho que não é o momento, é mais para você abrir a sua cabeça e poder entender aonde que ela se encaixa na tua empresa. Então aqui eu trouxe alguma questão de ganhos, né? Aqui eu estou falando um pouco do caso do uso, né? Que já mostrou a questão do bom controle. A gente não esquecer nada, então, só para você ter uma ideia, depois que a gente fez toda a questão do atendimento, melhorias, uma coisa que o Felipe falou que foi muito legal que a gente fez, pessoal, que é assim, ó, você pode fazer várias perguntas, tá? Estou lembrando algumas coisas e a gente vai falando aqui tá, para melhorar também. Aí, o cliente fazia várias perguntas que o chat falava, eu não sei responder, então eu vou passar para um atendente. Quando ele falava, eu não sei responder, a gente pegava essa pergunta que o cliente fez e abria um ticket. A gente abre um ticket hoje para a mesa de melhorias, né, que a gente chama de melhoria contínua, né, que a gente chama aqui, até botei aqui desafio, né, melhoria constante, né. Ele abre um ticket para o pessoal do suporte, pô, essa pergunta não tem resposta. Ele vai lá, cria uma base de conhecimento e tokeniza ela. Então, quer dizer que a próxima pergunta ele vai conseguir responder. Então, isso é muito interessante. Então, assim, o ganho hoje, né, real, no final de tudo isso, a gente está acima de 20%, ou seja, todas as ligações, né, todo o atendimento que cai nos nossos canais de atendimento, mais de 20, aqui 24, isso oscila mês a mês, mas nunca fica abaixo de 20, ele sobe mais, às vezes fica um pouquinho a menos, mas a ideia é que a gente aumente, entendeu? Assim, não sabe se está no limite, toda vez a gente faz um testezinho, olha as perguntas, responde, mas hoje, para a gente, esse volume já é muito interessante, né?
Então, eu vou falar também aqui, esse é o ganho, né, no final das contas, né, mas quais foram os desafios, né, que parece tudo muito fácil, mas não é. Então, qual foi o desafio que a gente enfrentou, né, o time, cliente e a implementação? Felipe, se quiser falar um pouquinho aí, eu acho melhor você falar que você participou disso de perto, né? Inicialmente, dá para falar até que teve um ceticismo meu de duvidar um pouco que o Milvo seria capaz de responder as perguntas. Né? A gente já tinha base de conhecimento, o time já usava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu fazer perguntas para pôr à prova, para testar, até que você fala, pô, esse negócio é legal. Se tiver na mão do cliente, vai ajudar muito. Fiquei feliz e decidi colocar na operação. Quando eu conversei com o time de vamos colocar um bot, o primeiro receio foi o contrário do meu, né? O bot vai responder tudo, eu vou perder o meu emprego. E aí, qual que era a instrução para o time, até o intuito dessa mudança toda? Que o bot pudesse responder perguntas mais rápidas, aquilo que é mais objetivo ali com o cliente, liberando o próprio analista a fazer um atendimento muito mais aprofundado, justamente porque ele não está ali explicando de repente onde está determinado botão que o bot seria capaz de fazer com tranquilidade, apesar de também entregar instruções completas. E como empresa, que era parte do meu ceticismo, e eu acho que isso vale ser recorrente, essa preocupação, o teste, a validação, se seria um bom canal de atendimento, se o cliente gostaria, se o cliente utilizaria aquele canal de atendimento. Então, como eu falei, a gente chegou a mudar o modelo de atendimento dentro do bot ao longo do tempo, né? Primeiro começava pela IA, depois dava opção. Então a gente perguntou sim e não pela resposta. A gente começou a tratar a pergunta do cliente, ver ali também se ele na verdade não está querendo falar com o atendente. E tudo isso a gente pegou pelo simples receio e decisão de vamos monitorar para ver se está bom. O exemplo que o Félix deu de criar chamado para corrigir resposta que não ajudava, que foi quando a gente criou, por exemplo, o GPT para validar se ele queria falar com o atendente, ao invés de fazer uma pergunta, quando não tínhamos a opção no momento zero ainda, é porque alguns chamados foram criados com a pergunta atendente, atendente, atendente. Aí a gente falou, peraí, ele está explicitamente pedindo por um atendente, a gente não está fazendo nada com essa informação, só tentando buscar na base. Então vamos mudar o fluxo para quando isso acontecer eu atender ele de outra maneira. Então, o receio é válido, que ele seja recorrente também, e você sempre atuar e testar um método de solução para aquele teu receio, com certeza vai melhorar muito o atendimento. E aí acho que isso entra no que está no slide do Félix aqui, o fluxo de melhoria constante. Você validar tanto o teu processo e principalmente, aqui como a gente está falando de base de conteúdo, o teu conteúdo. Se os processos mudam, se os recursos mudam, se tem alguma novidade de mercado que te envolva, vale criar novos conteúdos, com certeza. Tá? Isso é legal que tudo isso fica no Milvos, né? A nossa preocupação maior em relação ao fluxo é, pô, a gente vai melhorar, mas daqui a pouco ele vai se perder, daí a gente não vai mais responder mais. Quando daí na hora a gente teve a ideia, entendeu? Ah, vamos abrir ticket, toda vez que não responder, abre ticket. Ou seja, tem um fluxo, né? Que é o mais importante. Aí tu cria uma mesa lá de respostas, né? Ele cai na mesa, você responde e você sempre está melhorando, entendeu? Então tu tem um controle da tua melhoria. Aí tu vai olhar no Milvos quantos tickets eu fechei de melhoria de base de conhecimento, vai ter lá. Entendeu? Então tu começa a entender o que está acontecendo e realmente ter um processo bem forte e sólido, porque se não tiver melhoria constante, chega uma hora que ele vai cair no desuso. Então é isso que a gente, o cara bate uma vez, não responde, bate a segunda vez, não responde, já E fica. acho que até tem uma dica para o pessoal aqui. Inicialmente a gente pensou em fazer a integração com o Google Sheets para tabular esse tipo de coisa, né? Só que por que a gente levou para dentro do Milvos como mais um chamado para o time? Porque o chamado é a pendência. A gente já está acostumado a ver quantos tem a fazer, fazendo e feito, digamos assim. Então era fácil de ver que tinham 27 questões do bot pendentes de tratamento, pendentes de resposta. Isso ajudou muito a garantir também que esse processo de melhoria aconteça, por ser mais um chamado na operação. E o desafio hoje, né, a gente já está bem adiantado com a questão da integração com o financeiro, então isso já é uma realidade, o Felipe mostrou para a gente ali um pouquinho, acho muito legal. Estamos agora a questão do CRM também, então hoje isso é muito legal, tá, pessoal? Até que fazer um outro, assim, alguns exemplos, não vou falar de nomes, mas tem clientes nossos que usam o chat só para abrir ticket. Ele não quer, ele quer que abra o ticket, entendeu? E depois ele responde, eu vou entrar em contato, ou já estou abrindo, já abri teu ticket número tal, já dá andamento. Então, assim,
Então ele garante um canal único. Tem muita gente que tinha, às vezes, um profissional para abrir ticket. E depois que esse profissional definia para onde que ia o ticket. Hoje não, hoje o chat faz isso automaticamente. Você entra lá dentro e você pode fazer. Acho que é um desperdício o poder que a gente pode usar com o chat, mas também é possível, das coisas simples, das coisas... O que eu aconselho é que a gente tem que começar. A gente começa a se empolgar, ver que realmente é verdade. Até o Felipe falou aqui um pouquinho dos medos e receios dele no começo, mas eu também não achei que o negócio ia tão longe, tá, pessoal? Porque também era muito novo para a gente, a questão aí do ChatGPT, mas a gente vê que cada modelo que sai, ele fica mais eficiente. Então, assim, você pode fazer muita coisa legal. Vou continuar aqui, pessoal, para a gente acabar no tempo. Então, aqui, já falamos, né? Então, a gente já falou de todo o processo, né? Então, a gente está aqui com uma oportunidade para quem quiser realmente testar. Então, quem quiser testar, durante 3 meses, o chatbot mesmo vai ser gratuito, ou seja, a pessoa pode usar, certo? E a questão para quem a gente tem um limite, pessoal, não é, muita gente pode pensar que é questão aí de vendas, né, que a gente está colocando a questão da escassez, mas a questão não é escassez, a gente realmente tem um limite de implementação por mês, então, assim, as primeiras pessoas que se inscreverem, né, aqui está o endereço, eventosmills.com.br/chatbot, para quem quiser digitar aí no site, quem tiver com o telefone pode fazer a leitura do QR Code, e fazer a sua inscrição. Então, a ordem vai ser respeitada. Quem quiser participar desse experimento aqui, ver quão poderoso é essa ferramenta e quanto ela pode te apoiar, e se inscreve nesse canal. E essa ordem de inscrição está liberada a partir de agora. Quem está participando com a gente vai poder se inscrever e a gente vai seguir a mesma ordem de cadastro. Ok, pessoal? Queria agradecer muito aí a participação do Felipe, ele ajudou bastante a gente tem troca muita informação, a gente está muito próximo. Mas isso também acontece com outros clientes, tá, pessoal? Não é uma exclusividade da Bom Controle, por ser uma empresa bem próxima da gente. E queria também colocar aí, vale a pena experimentar sem custo, pessoal. Tá? Tem tudo a ver aí. Eu acho que vocês vão se surpreender. Vocês vão ver que dá para automatizar muita coisa. Tem muita coisa nova vindo também aqui daqui para frente. A gente está muito focado nas integrações, então cada vez mais a questão do chatbot vai fazer muito sentido para todos. Queria agradecer a todos aí e não se esqueça de, tem tua dúvida aí, agora a gente está encerrando, quem já foi, as dúvidas que caíram agora no YouTube já provavelmente já terão sido respondidas ou serão respondidas agora em breve. E quem ainda tiver alguma dúvida, pode mandar no suporte@milvos.com.br, que a gente vai escrever. Quem já não tem dúvida, quer experimentar, porque eu acho que agora é a hora, de novo aqui, lê o QR Code ou entre em eventos.milvos.com.br/chat. Obrigado, pessoal. Falamos mais tarde. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, prazer, Félix.